Eu queria compartilhar, na verdade, continuar a mensagem da semana passada. Eu tenho um tempo breve, mas eu quero compartilhar essa mensagem com vocês, terminar essa mensagem. Nós estávamos falando semana passada da importância do Espírito Santo, que nós não precisamos ser cheios do Espírito Santo. E que somente quando você é cheio do Espírito Santo, nós fazemos como Elias lá em 1 Reis, que é o texto base de semana passada, de que Elias orou e Deus respondeu. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E nesses dias, principalmente dias de medo, dias de confusão, dias de não sabermos exatamente o que vai acontecer, né? É muito ruim não planejar, é muito ruim não saber exatamente o que vai acontecer daqui a um mês. Nós não temos noção disso. Nós precisamos de respostas do céu. O mundo todo está buscando uma resposta. Mas a única resposta que pode ser verdadeira, conclusiva, que pode trazer de fato uma solução, é uma resposta do céu. E nós estamos precisando disso nesses dias. E para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Falei semana passada que algumas condições para nós sermos cheios do Espírito Santo, que é termos o nosso altar restaurado. Ou seja, precisamos entender que o altar é onde Deus se manifesta, onde a glória se manifesta, onde o fogo desce. Mas para isso o altar tem que estar reparado. Deus não desce num ambiente, não se manifesta num ambiente todo confuso, todo problemático. Você tem que ajustar isso. E aquilo que cabe a nós, né? Porque tem aquilo que cabe a Deus, mas tem aquilo que cabe a nós. E aquilo que cabe a nós é responsabilidade nossa. E isso não muda. Nós temos que também, né, nesse papel, nesse aspecto, assumir as nossas responsabilidades. Então, aquilo que cabe a nós, então eu tenho que tomar decisões, posicionamentos e falar: Deus, é verdade. Também eu falei sobre a importância da oração. Que a oração, ela tem uma causa e um efeito, ou seja, eu oro, Deus recolhe as minhas orações, né? A oração, ela é a minha maneira de eu me relacionar com Deus, mas eu ter respostas do céu, porque quando Deus pega nossas orações, Ele devolve essas orações, mas Ele devolve com poder, com glória. Então, isso faz com que a resposta de Deus chegue. Perceba que quando nós estamos mal, a primeira coisa que a gente faz é parar de orar. Parar de ser intenso, né? Parar de ter a paixão, de ter o fogo, de ter a alegria. Quando você está desanimado, quando você... Já voou meus papéis, né? Meu Deus. É a primeira coisa que você faz, você desanima em orar. Aí você não tem mais força. Quando você está passando por uma luta, por uma adversidade muito grande, nós começamos a ter dificuldade para orar. Já não tem mais o mesmo empenho. Deixamos de ter aquela intimidade com o Senhor. Então Deus quer nesses dias restaurar isso, chamar a nossa atenção para isso. Quem está entendendo, diga amém. Isso, amém, é pelo carro. Agora, qual é a terceira condição básica para eu ser cheio do Espírito Santo? E eu queria ler o livro de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, ele relata o início do ministério de Cristo, né? Ele fala do momento em que Cristo foi tentado por Satanás, e ele passa por uma prova. E ali, quando ele termina aquele processo, né, de prova, de tentação, ele dá início ao seu ministério. Ele inicia ali a obra. Jesus vai pregar pela primeira vez. E qual é a primeira mensagem que Jesus prega? Capítulo 4, versículo 17. Diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar. E qual foi a mensagem dele? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Então perceba que a primeira mensagem de Cristo foi chamado ao arrependimento. E não é à toa que a primeira mensagem da igreja no livro de Atos, abre lá comigo, Atos, capítulo 2,
Versículo 38. Lembre-se que semana passada eu disse que Jesus falou: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Ou seja, eles já tinham caminhado 3 anos, sido discipulado por Cristo, passou pela maturidade, pelo CTL, fez teologia, mas Jesus falou: olha, enquanto vocês não forem cheios do Espírito Santo, não façam nada, porque a condição para um ministério, para uma vida vitoriosa, de conquistas, para a condição para que você consiga vencer as batalhas e a adversidade, é ser cheio do Espírito Santo. E aí no livro de Atos capítulo 2, nós temos um momento do Pentecoste, onde eles estavam reunidos por volta de 10 dias, orando, clamando, jejuando, pedindo a Deus, até que do alto todos foram cheios do Espírito Santo. E naquele momento, aquele Pedro que poucos dias atrás negou Jesus com medo do que poderia acontecer, agora se torna um homem ousado, intrépido, e ele mesmo se levanta e começa a pregar. E no capítulo 2 de Atos, no versículo 38, Pedro traz uma mensagem àquele povo, e Pedro diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, perceba que a primeira mensagem de Cristo é uma chamada ao arrependimento. A primeira mensagem da igreja por meio de Pedro é uma chamada ao arrependimento. E Pedro ele deixa uma coisa muito explícita nesse texto: arrependam-se para que vocês sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Então, o arrependimento é a condição para eu ser cheio do Espírito Santo. O arrependimento é o que vai dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus atue na minha vida. A Bíblia fala que em um certo momento, Davi, ele pediu um recenseamento do seu exército. E aí, isso foi algo que Deus se desagradou dele. Porque Deus não queria que ele dependesse do exército, mas sim que ele dependesse de Deus. Até aquele momento, Davi era um rei vitorioso. E todas as vitórias de Davi foi por meio de Deus. Em nenhum momento Davi dependia do seu exército ou do seu poder bélico. Mas aí, em um certo momento, Davi achou que deveria fazer o recenseamento só para saber se ele tinha capacidade ou não. E a Bíblia diz que Deus falou: olha, eu me desagradei, e você vai ser punido por causa disso. A Bíblia diz que um profeta falou com Davi, e Davi se arrepende. Abre comigo ali, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 26. 1 Crônicas 21, 26 diz assim: olha o que Davi faz. E edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, no qual lhe respondeu com o fogo do céu sobre o altar do holocausto. Perceba, Davi pecou, mas Davi se arrependeu. E quando ele se arrepende, ele ali constrói um altar, ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que Deus vem e responde ao seu clamor, responde ao seu arrependimento. Sabe, querido, arrependimento ele é a condição básica para que possamos ter o poder de Deus na nossa vida. O problema de muita gente hoje é que ela tem um coração duro e não se arrepende. Infelizmente tem muita gente que peca e não consegue se arrepender, não consegue olhar e ver o quanto errou, o quanto falhou. Porque às vezes muito casamento tem problema, não porque há falhas, porque falhas vão existir em qualquer relacionamento, seja no seu casamento, seja no relacionamento de célula, seja no relacionamento de trabalho, seja qual for, falhas vão existir. Pecados serão cometidos. João chega a escrever que não há quem não peque. Mas se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus. Ou seja, pecados vão existir. A questão é que não há arrependimento de muita gente.
E por causa da falta do arrependimento, Deus não pode operar milagres. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste a um coração soberbo. Ele resiste. É possível Deus resistir a uma pessoa falando, não vai passar daqui para lá, você não vai fazer isso, algo não vai acontecer, não dá resposta, fogo não vai cair, por quê? Porque o coração ainda é duro. Quando Davi, eu amo a vida de Davi, porque Davi, ele é tão humano quanto eu e você. Davi pecou e não foi uma vez só não. Davi peca com Betseba, Davi peca agora com essa questão aqui do recenseamento. Mas a grandeza de Davi não estava em não pecar. A grandeza de Davi estava na sua capacidade de se arrepender diante de Deus. Essa era a grandeza de Davi. Era isso porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era um homem sem pecado, perfeito. Você já viu como nós muitas vezes queremos a perfeição de todos e de tudo. Mas não há perfeição. Perfeito só Cristo. Ele é o perfeito, eu e você não somos. A graça de Deus está aí. Pegar homens imperfeitos, problemáticos, cheios de falha, e Deus com a sua graça e misericórdia nos envolve em seu amor e nos usa. Por quê? Porque perfeito é Cristo. Por isso que em Cristo eu sou mais que vencedor. Sem Cristo eu sou um derrotado, mas em Cristo eu sou um vencedor. Mas por quê? Porque Davi, ele tinha uma capacidade de se arrepender. Davi pecou com Betseba, assassinou Urias, o marido de Betseba, mas quando o profeta chegou e colocou o dedo do nariz dele e falou, Davi, você pecou. Sabe qual foi a resposta de Davi? Ele escreveu o Salmo 51. Ele escreveu um cântico de arrependimento, que ficou marcado na história, que até hoje nós usamos isso. Por quê? Porque ele viu a besteira que ele fez. E olha o que ele escreve no Salmo 51, abre lá comigo. Salmo 51, versículo 17. Versículo 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então Davi, por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era bonzinho? Não. Porque ele era perfeito? Não. Porque ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia como que o coração de Deus funcionava. Eu falo que em todo relacionamento o segredo é você entender o coração. É os caminhos do coração. Isso é um segredo na sua vida. Então se eu quero, entender um pouco mais do Mateus, eu preciso entender como que é o caminho do coração dele. Como que eu faço para atingir o coração dele, para ganhar o coração dele. Então, por exemplo, vamos supor que o Marcos, ele goste de churrasco. E em específico de uma picanha. Glória a Deus por isso. Eu também gosto. Amém. E eu quero agradar o Marcos. Mas ele não gosta de coração de galinha. Eu não gosto de coração de galinha também. Mas aí eu quero agradar o Marcos, então eu vou lá e faço um belo de um churrasco. Eu gosto de coração de galinha, ele não gosta, ele gosta de picanha. Mas aí eu faço uma churrascada de coração de galinha. Poxa vida, aí ele não gosta. Mas se eu quero agradar ele, eu vou fazer um churrasco de picanha. Eu não ouvi amém da sua parte. Amém. Então tá bom. Glória a Deus. Olha lá, tem uns irmãos falando amém. Davi, ele conhecia o coração de Deus. E o que ele escreve nesse texto, perdão? Ele diz assim: sacrifícios que agradam a Deus. Não é matar boi, ovelha. Não é andar com uma cruz nas costas até tal cidade. Não é andar uma escadaria de joelho. Não.
Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. O que é isso? É gente arrependida. O que é arrependimento? É quando a pessoa reconhece que errou, que falhou. Quando a pessoa tem a humildade de reconhecer: eu errei, eu estou errado e você está certo. Esses dias eu li um post que eu dei muita risada. É claro que é uma ficção, acredito eu. O marido escreveu assim: gente, tive uma discussão com a minha esposa e ela disse que eu estou certo. Não sei o que fazer a partir de agora, alguém me ajude. Ou seja, é muito difícil para muita gente reconhecer que ela errou. Você já viu quando você vai confrontar alguém, ou quando você vai falar com alguém, ela sempre tem uma justificativa, mas poucos falam assim: eu errei, eu falhei. Ela resiste, ela fica ali tentando te convencer de que o erro dela não foi bem um erro, ou que havia uma justificativa para o erro dela. Bem, sabe o que é? Olha, é isso, é aquilo, mas não há quebrantamento, não há o reconhecimento de falar: Deus, eu errei, eu falhei. Arrependimento, na verdade, a palavra arrependimento no original é metanoia, ou seja, mudança de mente. Há um renovo. Eu pensava de um jeito e agora entendi, não é desse jeito, eu preciso mudar. Deus, ele não resiste. A Bíblia diz que Deus não resiste. É como se um pai fosse correndo abraçar o filho. E isso se manifestou na parábola do filho pródigo. Porque quando ele lá saiu de casa, gastou tudo que tinha que gastou, bagunçou, mas quando ele caiu em si, Lucas capítulo 15 diz que ele caiu em si, ele voltou para casa e falou assim: eu me arrependo, eu vou falar com meu pai. A Bíblia diz que quando ele estava chegando, o pai olhou e saiu correndo ao encontro dele. Ele não chegou ajoelhado pedindo perdão. Deus já percebeu o coração do filho e já foi correndo ao encontro e já pulou nos ombros do filho, já abraçou o filho, já trouxe para perto o filho. Por quê? Porque esse é o coração de Deus. Quando há alguém arrependido, ele não aguenta, ele sai correndo para te socorrer, ele sai correndo para te dar resposta. Fogo do céu vem como resposta. Por quê? Porque Deus não resiste ao coração contrito e quebrantado. Tiago capítulo 4, abre comigo lá. Tiago capítulo 4. Olha que texto interessante. Tiago capítulo 4, versículo 6. Diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. E olha o versículo 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Como que eu consigo ter mais intimidade com o Senhor? Quando ele encontra em mim um coração sincero, quando ele encontra em mim um coração quebrantado. Quando eu me arrependo de fato, isso chama a atenção de Deus. Sabe? O arrependimento, ele atrai a presença do Senhor para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que a presença do Senhor não pode se manifestar em quem é soberbo e orgulhoso. Nós precisamos vencer, às vezes, a nossa soberba, o nosso orgulho. Isso às vezes bloqueia o agir de Deus na nossa vida. Então eu posso impedir Deus de agir na minha vida quando há arrogância e soberba. Quando não há um reconhecimento, um arrependimento genuíno. A porta para a obra de Deus é o ministério. É o ministério do arrependimento. A primeira mensagem foi: arrependei-vos.
Por quê? Porque assim você pode entrar no reino de Deus. Jesus falou, o reino de Deus está próximo, mas se arrependam. O arrependimento é a porta de acesso para acessarmos as riquezas do reino. Essa é uma condição para que eu seja cheio desse poder, tomado por esse poder. Mas há uma outra condição, é quando eu temo e honro ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos valorizar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, ela não é um poder, ela é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E ela habita dentro de nós, mas nós precisamos honrar esse Espírito. Ontem ou antes de ontem, eu acabei acessando um vídeo no YouTube onde um homem de Deus, ele faz essas comédias stand-ups, que agora tem, né? Crente stand-up. E ele estava ali, naquele momento, dentro de uma igreja, fazendo ali uma brincadeira com o povo. Mas ele começou a imitar uma pessoa como se ela fosse cheia do Espírito Santo, pentecostal, e usando aquilo de forma graciosa, mas sabe aquela graça sem graça? E na hora eu falei assim para minha esposa, eu não gostei. Eu não gosto. Gente que fica brincando em falar em línguas. Não faça isso. Isso não é saudável para a tua vida. Nós temos que respeitar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é representado na Bíblia como uma pomba. Uma pomba é algo simples, singelo. E uma pomba é assim, qualquer coisa ela já voa. Né? Qualquer batida diferente, ela já se espanta. É claro que hoje eu não perco o Espírito Santo, porque hoje o Espírito Santo foi derramado no meu coração e hoje o Espírito Santo mora dentro de mim. Mas Davi, no Salmo 51, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não agia assim. Ele ia e saía da vida das pessoas, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. No Salmo 51, Davi escreve, Senhor, não retiras de mim o teu Espírito. O anseio de Davi, a preocupação de Davi no pecado que ele cometeu era ele não perder aquilo que ele tinha recebido de Deus. Tamanho era o valor que ele dava para o Espírito Santo. Nós precisamos valorizar e entender que há um poder nas nossas vidas, e esse poder o diabo teme. João capítulo 14, versículo 12, abra comigo. João 14, 12. Jesus ele fala algo muito maravilhoso, algo poderoso. Ele diz assim, eu afirmo a vocês, João 14, 12, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê em mim fará coisas que eu faço, e até maiores do que essa, pois eu vou para o meu Pai. Jesus sabia que tinha o Espírito Santo e ele sabia do poder que havia na vida dele. Quando eu e você entendermos que o Espírito Santo habita em nós e há um poder nisso, a Bíblia diz que até o diabo treme. Ou você acha que quando Pedro andava, os apóstolos andavam, as pessoas colocavam ali as macas, os doentes, e os doentes eram curados, e os cativos eram libertos, porque havia um poder na vida deles. Esse poder era tão palpável que os homens tiravam pedaços da roupa de Paulo e levavam sobre os enfermos e eles eram curados. Não tem nada a ver com lenço ungido, com toalha ungida, não. Tem a ver com a unção e o poder que havia na vida daqueles homens. Nós precisamos entender quantas vezes eu já tive a experiência de chegar num ambiente onde havia um endemoniado, e o endemoniado cai duro, nada, nem por nenhuma palavra. Eu não precisei ficar ali brigando horas, tentando expulsar o demônio, mas entender que havia um poder na minha vida. E que esse poder, aonde eu chegava, ia se manifestar. Você precisa entender que há um poder do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aonde você pisa, aonde você está, aquele ambiente é tomado por esse poder.
Nós precisamos entender isso, igreja. Quando você chegar amanhã para trabalhar, não é o João, não é a Maria que está indo trabalhar, mas é o Espírito Santo que está entrando naquele ambiente, e é como se fosse uma luz entrando no meio das trevas. As trevas vão embora, os demônios caem ajoelhados, porque eles não suportam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Há um homem pregador antigo, um avivalista chamado Charles Finney. Uma das histórias que eu mais gosto dele é que um dia ele pregou de uma forma tão intensa em uma cidade americana. Isso já tem para quase 200 anos, eu acho. E no outro dia, ele foi visitar uma fábrica. E ele foi lá conversar, acho que com um proprietário ou alguém responsável. E ele passou pela linha de produção, em caminho aos escritórios. E os biógrafos dele dizem que quando ele começou a caminhar, ele não trouxe nenhuma palavra. Eles só souberam que ali era aquele homem que tinha pregado na noite anterior, na igreja. O relato diz que os funcionários daquela fábrica começaram a chorar, ajoelharam todos ali e começaram a se arrepender dos seus pecados. E aí ele começou a orar, houve um grande avivamento. Um avivamento tão grande que em muitas cidades que aquele homem pregava, bares e boates fechavam durante anos, porque as pessoas se convertiam em massa. Nós precisamos entender, e é para isso que Deus está nos chamando nesses dias. Não é para viver um cristianismo água com açúcar, um cristianismo arroz com feijão, um cristianismo Nutella, mas um cristianismo de entender que nós somos cheios do Espírito Santo. Tem gente que tem medo do coronavírus. O que é mais poderoso, um vírus ou o poder do Espírito Santo? Se eu tenho o Espírito Santo, o espírito de morte chega, tem que ir embora. E se ele não for embora, ele é aniquilado. Você já parou para pensar? Jesus mandou ir, pregar, e imporão as mãos sobre os enfermos. Essa é a ordem de Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas você consegue imaginar os apóstolos fazendo um culto? Vamos orar pelos enfermos, mas antes de qualquer coisa, álcool em gel, luva, máscara. Tem leproso, tem sífilis, tem, tuberculose. Então imagine, os discípulos indo orar e o tuberculoso começa a tossir. Aí ele, opa, calma, peraí, tem que ter a máscara plástica, que nem usa agora. Mais álcool em gel, Pedro, cadê Pedro? Traz álcool em gel. Aí Tomé fala, eu acho que não vai dar. Tomé fala, eu acho que álcool em gel não vai dar, tem pouco. Incrédulo. Você consegue imaginar essa cena? Não! Por que nós estamos com tanto medo? E naquela época eles nem tinham consciência do que era um vírus, uma bactéria. Não tinha penicilina, não tinha antibiótico. Mas em nenhum momento você vai ver na história um desses homens morrendo de doença. Foram todos praticamente martirizados. Você não vai ver ninguém. Pedro morreu contagiado. Foi lá, Covid-19. Ah, pastor, nós temos que ter prudência. Essa palavra ela é um pouco complexa hoje. Até quando vai a nossa prudência? Sabe? Então nós precisamos crer no poder do Espírito Santo. Entender que há um poder na nossa vida. Por isso que era muito comum quando Jesus chegava, quem estava endemoniado ajoelhava. Porque não dava conta do poder que havia na vida dele. E esse mesmo poder, Jesus acabou de falar, não só isso, mas você pode fazer obras maiores. Deus está te chamando para fazer obras maiores. A sua célula pode ver coisas maiores, a sua casa pode ver coisas maiores, na sua empresa você pode ver coisas maiores, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele precisa ter um ambiente propício.
Nós precisamos trazer essa realidade para Deus. Abra comigo em Gênesis capítulo 8, versículo... Eu preciso encerrar por causa do meu horário, do outro culto. Gênesis 8, versículo 6. A história de Noé. A terra se encheu de água, morreu muita gente. Versículo 6, capítulo 8, versículo 6, diz assim: passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecida. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar. Preste atenção. A pomba não tinha lugar para pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora e apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído. Esse texto ele representa o que é o Espírito Santo na vida da gente. A pomba é o Espírito Santo, todo mundo já sabe. Corvo representa a morte, porque corvo gosta de morte. A Bíblia fala que Noé soltou o corvo ficou rodando. Por que ficou rodando? Porque imagine, a terra foi inundada. Quantos corpos não estavam boiando? Quanta morte não havia? Então o corvo teve total liberdade para ficar vendo morte. E o mais interessante, quando a Bíblia fala de águas no mundo, águas gerais, está falando do mundo. Isso representa o mundo. Tanto que o anticristo vai sair do mar, o texto diz. Por quê? Está falando que vai sair do mundo, representa o mundo. A Bíblia diz que Noé soltou a pomba, mas a pomba não tinha lugar para pôr os pés, porque havia muitas águas, e aquelas águas que representavam o mundo também tinha muita morte. O Espírito Santo não pode estar aonde há mundo demais. Tem muito crente que está muito mundanizado, não tem espiritualidade, não tem vida com Deus, não tem vida de Deus. A casa dele é mundo. Ele ouve um monte de besteira, ele assiste um monte de besteira, ele acessa um monte de besteira, ele fala um monte de besteira, ele ouve um monte de besteira, ou seja, ele é mundano. O Espírito Santo não tem onde agir em lugar mundano. Tem muita água, tem muita morte. O Espírito Santo não pode pousar aonde há morte. Mas a Bíblia diz que ele soltou um dia, 7 dias depois. E aí a pomba volta com um ramo de oliveira. Porque a oliveira é que produz o óleo da unção. O Espírito Santo encontra ambiente aonde há óleo da unção, aonde há glória de Deus, aonde há liberdade para Deus operar. Nós precisamos declarar e deixar ambientes propícios para o Espírito Santo, porque Jesus falou: fique do alto até que do alto seja revestido. E por 10 dias eles oraram, por 10 dias eles clamaram, por 10 dias eles perseveraram. Por quê? Porque o ambiente estava sendo preparado. Não há avivamento sem ambiente próprio para isso. Todo avivamento, seja ele do livro de Atos até os dias de hoje, estude os avivamentos, eles foram precedidos por tempos de clamor, de choro, de arrependimento. O livro de Joel, ele profetiza e ele diz: arrependam-se, chorem os ministros, chorem os sacerdotes. Mas quando há choro, quando há arrependimento, o ambiente espiritual está preparado, o Espírito Santo vem com todo o poder e a glória e enche aquele lugar. Todos são cheios do Espírito Santo e são tomados de ousadia e intrepidez para ser homens e mulheres vitoriosos. Foi para isso que Deus nos chamou nesses dias. Foi para isso que Deus está te chamando. Então que a tua casa seja um ambiente de glória, um ambiente onde o Espírito Santo tem a liberdade. A Bíblia diz que aonde há o Espírito há liberdade. Aonde há o Espírito há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, 17 diz isso. Aonde há o Espírito há liberdade. Nossa casa tem que ser cheia do Espírito.
Nosso coração tem que ser cheio do Espírito. Nossos lábios têm que ser cheios do Espírito. Nossa mente tem que ser cheia do Espírito. Porque quando nós temos esse ambiente, o Espírito Santo tem liberdade de agir, de operar. E aí nós vamos começar a andar e fluir numa unção poderosa. Que esta palavra seja para a tua vida, para o teu casamento, para o teu ministério. Que a sua célula seja uma célula cheia do poder de Deus. Que a tua casa seja uma casa cheia do poder de Deus. Que os seus negócios sejam um lugar cheio do poder de Deus. E você vai começar a ter experiências sobrenaturais com esse poder. Aonde você estiver, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Aonde você estiver falando, é Deus falando. A unção de Deus vai estar com você. E quando as pessoas olharem para você, eles não vão ver você, mas eles vão ver Cristo manifesto na sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para refletir essa glória. Entenda. Aleluia. Estenda suas mãos assim, como se você estivesse estendendo uma coisa. As suas mãos estão cheias do poder de Deus. Há um corinho antigo que dizia assim: as minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Suas mãos estão cheias do poder de Deus. Aonde você tocar vai ser abençoado. Aonde tiver morte vai ter vida. Vai ter vida. Creia nisso em nome de Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Receba agora o poder do Espírito Santo. Receba agora a glória do Senhor na tua vida. Receba agora a unção que prevalece no tempo da angústia. E através dessa unção Deus está te levantando para ser um crente vitorioso em nome de Jesus. Espírito Santo, reveste a tua igreja. Espírito Santo, começa a encher o coração desse homem, desta mulher nessa manhã. Que ele comece a ser tomado por essa glória. Oh Espírito de Deus, se você ora em línguas e você tem liberdade, comece a orar em línguas aí dentro do seu carro, não tenha vergonha, feche os teus olhos, agora é hora de você ser revestido, como no livro de Atos, todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, rebacalabaxerebarabacadarabalabass. Oh, Espírito de Deus, toma nas tuas mãos essas vidas hoje. E que esta semana estes homens e mulheres venham provar do teu poder, da tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. 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 E você sai daqui sabendo e crendo que há um poder sobre a tua vida, em nome de Jesus.